Então, meu pai, né, filho único, meu avô baiano, veio para o Mato Grosso do Sul, servindo no Exército, depois trabalhou, acho que nas lojas pernambucanas, e nesse meio do caminho conheceu minha avó, não me recordo se é Cidrolândia ou Maracaju. A minha avó é natural de Maracaju mesmo, povo antigo de lá. E meu pai foi filho único, e depois, quando eles moravam na fazenda, e meu pai foi criado assim em Campo Grande, na casa de um parente, né, de um tio, e se virou sozinho, estudou, formou. Na verdade, a minha avó também, ela tinha problema assim para ter filho, né? E daí que vem a história do Francisco, que todos nós, né, temos o Francisco no nome, né? Quase que virou um sobrenome mesmo. E ela fez uma promessa para São Francisco, que se ela tivesse um filho, ela ia colocar o Francisco no nome. E isso aí ele foi seguindo, passou para mim, né, que foi o primeiro, Manuel Francisco, Rafael, e assim foi indo. E essa história a gente acha muito bacana e a gente foi colocando nos filhos da gente também. E daí tem as fivelas nossa que ele colocou, o meu é um F, né? E daí veio 2, 3 e a família tá aumentando, a fivela já tá ficando pequena. Hoje tem até o 10º Francisco aí. Então, eu conheci o Adão, que é o meu primo, que era amigo também do Adão, são as coincidências da vida. Me chamou para ir num casamento, lá no Cerco Militar. E eu fui, eu não saía, nada. E ele me dirigiu assim, o olhar, eu dirigi o olhar a ele. E eu senti assim que ele seria meu namorado, meu futuro marido, que eu vi assim que ele tinha qualidades. E aí meu primo também, né, falou bem dele. E eu falei assim, ele vai ser o meu marido, o pai dos meus filhos. E foi nesse momento que nós conhecemos e já começamos logo em seguida, eu convidei ele para ir na minha tia no domingo. E ele foi almoçar lá e nós fomos conhecendo e já começamos a namorar. Namoramos quase 4 anos. Ele não tinha assim, um emprego fixo, era meio que estagiário ainda, né? Ele falou, o dia que eu conseguir um emprego, nós vamos casar. Ele é um bom marido, um companheiro da vida. A nossa fazenda aqui do Inhanduí, aqui, que foi do meu avô. Aí meu pai falou assim, olha, eu não tenho condições de abrir essa área, né? Porque para mim é muito difícil, só eu e sua mãe. Queria ver se vocês, né, aceitam abrir essa área aqui, que foi do meu pai. E ele falou assim, não, pode deixar, seu altivo. Eu e a Jussara, nós vamos tomar conta. Que hoje aqui, já são tantos anos, nós abrimos aqui, estamos até hoje aqui, graças a Deus. Então foi assim que eu senti assim, falei, puxa, esse é companheiro, né? Todas as férias a gente viajava para a praia, para descansar, né? Recarregar a bateria, para sempre falar, não, vamos tirar umas férias, vamos viajar para a praia, vamos descansar um pouco a cabeça. Então ele sempre pensou na família nesse ponto, sabe? Também de tirar aquelas férias, tirar um momento para a gente, né? Tanto é que já são mais de 40 anos, construímos uma linda família. Eu sou muito grata e a Deus, né? Aos meus filhos, que eu não tenho nada a reclamar. Pai, queria dizer assim, a gente ouve falar muito que a gente aprende a ser filho quando se torna pai e aprende a ser pai quando se torna avô. Mas eu queria te dizer que você foi um bom filho, é um bom pai e avô então nem se fala, que você virou um doce para esses netos aí. Falar do meu pai para mim é muito fácil. Meu pai é um cara muito simples, um cara que eu admiro, a pessoa que ele sempre mostrou pra gente quem ele é, um cara honesto, um cara íntegro, que foi o que ele passou desde a infância pra gente e ensinou a gente a trabalhar desde pequeno. Meu pai é um cara que todo final de semana ele carregava a gente pra fazenda. Então ele trilhou a gente nesse caminho. Hoje eu e meus irmãos, a gente trabalha todos com fazenda. Para mim é muito fácil falar dele porque é uma pessoa que tudo que ele ensinou pra gente, a gente tenta carregar com a gente. Tanto honestidade com a família, com a esposa, conosco também. Foi algo que ele sempre passou pra gente, ser honesto com a família. E a gente procura ser, né? Meu pai é um cara que sempre foi muito rígido comigo, com meus irmãos, muito rígido mesmo.
Ele não alisava, não. O bicho, quando tinha que educar, ele educava. Mas quando precisava falar uma palavra de conforto também, um carinho, uma vez que aconteceu um acidente comigo, a égua pisou no meu rosto e tal. E depois de 6 meses o médico me liberou para poder andar a cavalo. E na primeira vez que eu fui andar o cavalo, eu quebrei o braço. E eu não esqueço que meu pai, quando chegou, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, né? Ele me falou palavras de carinho, né, cara? E ele viu meu sofrimento ali. E eu vi aquele homem duro que era acostumado a brigar com a gente quando a gente estava errado. Foi a hora que o cara, né, se emocionou, viu do meu sofrimento, né? Por mais ser somente uma quebradura de braço, né? Mas isso é um trem que me marcou demais. E outra passagem que eu tive com meu pai também foi quando eu fui fazer uma besteira de carro, né? Eu acidentei de carro, né? Imprudência minha. E em vez dele brigar comigo, ele me chamou para conversar, sentou, totalmente diferente do que eu pensei que ia acontecer, né? Na minha cabeça, falei, vai brigar, vai querer me surrar, né? E ele não, ele me chamou para conversar e só falou para mim assim, meu filho, eu preciso falar alguma coisa para você ou você aprendeu? Eu falei, não, pai, eu aprendi. Ele falou, então tá bom, tá resolvido, vida que segue. E é uma vantagem que a gente tem o mesmo signo, né? Então, tipo assim, do mesmo jeito que a gente fica bravo, passa um pouquinho, a gente já passou aquilo, sabe? Estoura e ao mesmo tempo já acabou aquela mexida. E meu pai sempre foi um cara, desde pequeno, muitas vezes a gente queria ir para uma festa, um trem e tal, e, pô, os amigos, vamos pra festa e tal. Ah, não, pra fazenda. Então era um cara que trabalhava de segunda a sexta funcionário, e final de semana chegava de noite, quantos tempos chega meia-noite, 1 hora da manhã na fazenda. Trabalhar, final de semana, e era aquela loucura, né? E desde no Mangueira era uma briga, bravo demais e tal, porque era muito corrida a mexida. Não era um trem assim, vamos, não faz hoje, igual a gente trabalha hoje diferente, né? Não deu pra fazer hoje, faz amanhã e tal. Mas naquela época não tinha tempo, porque tinha o final de semana, às vezes estava chovendo, enfim, só que tinha que fazer, tinha que mexer com gado e resolver a mexida, né? Então a gente pegou um pouco disso dele, sabe? Dessa força, dessa vontade de trabalhar, de crescer e tal. E muitas vezes errou tentando crescer. E no passado a gente julgou ele e hoje a gente vê que ele estava certo, sabe? Eu admiro muito meu pai e falo que ele é eu faço o que ele tento fazer para meus filhos, o que ele fez para mim. Então eu admiro muito meu pai por causa disso, porque ele ensinou todos nós a trabalhar. Não sei se está sendo certa a sucessão, mas pelo menos nós estamos tentando crescer e trabalhar junto, nós os irmãos, e isso aí é bonito, sabe? Todo mundo admira isso aí, da gente estar trabalhando junto. Um homem muito certo, muito direito, um homem trabalhador, um homem que a gente pode falar que ensinou a gente a ser homem também. Eu e meus irmãos sempre fomos muito unidos, isso muito por causa dele, nunca deixava nenhum, dificilmente a gente ficava um para trás, não adiantava querer espernear, e ele sempre fez isso com a gente, e até hoje a gente é muito unido, porque nunca deixou isso daí perder, e fez a gente ser homem de verdade também, porque a gente era novo e deu responsabilidade pra gente desde pequeno. Que às vezes a gente tava lá, ele chegava, a gente lá, o Manuel mais velho, né? O Manuel 4 anos mais velho. E quando a gente atingiu pouca coisa, sei lá, 12, o Manuel com 12, eu devia ter uns 8 anos. E aí meu pai já não chegava para mexer com gado no mangueiro e só me falava o que era para fazer e virava as costas e a gente que assumia lá no meio dos peão. Nós tinha nossas traias separadas já, que chegava lá os cavalos, era uma briga. Se peão usasse um cavalo nosso, ele já ficava bravo, cada um tinha sua traia. E ele chegava lá e passava o serviço e virava as costas e ia embora. Deitar na redinha dele lá, ler o jornal dele. Se eu conseguir ser pelo menos uns 80% na criação, eu acho que eu vou dar conta de criar meus filhos hoje em dia, né? Sim, que eu lembro muito, sim, que ele cobrava muito, assim, e aí, principalmente, sim, de escola, né? Quando eu formei e nunca peguei nenhum ADP, e ele ficava, isso aí puxou o pai. Isso daí mais é dessas coisas, né? Da gente ser um bom aluno, ele sempre cobrou da gente, né? Sempre exigiu da gente, e a gente
foi criado desse jeito, né? A gente tenta ser muito certo com as coisas, porque é o exemplo que a gente vê, né, dentro de casa. Um homem muito direito, muito honesto, trabalhador, e muito certo, não aceita nada errado, e do jeito dele a gente leva isso até hoje, né? Eu e meus irmãos. Eu acho meu pai, eu admiro demais nele, assim, que é um cara muito honesto, sabe? Soube criar a gente, né? Eu acho bonito também a forma que ele criou a gente, unidos. A gente sempre tá junto, faz questão de estar junto, né? Ama a família. E isso passou para nossa família também, né? Igual hoje eu tenho minha esposa, meus filhos. Ele sempre passou pra gente muita responsabilidade de ensinar a trabalhar, sabe? Desde o começo pondo a gente no serviço, cobrava, era rígido, duro, né? Se a gente errasse, ele brigava. Mas era uma briga que a gente achava que ele estava brigando, mas ele estava ensinando a gente a tentar fazer sempre o melhor, sabe? Eu acho que isso, hoje a gente vê isso, né? Às vezes quando é criança ficava bravo, mas hoje a gente vê que era pra gente buscar o melhor da gente. Ele costuma falar que ele não laçava, mas que ele já tinha laçado a minha mãe, que estava bom demais. E eu acho que ele tá certo, porque a minha mãe é uma joia, também é uma pessoa ímpar. Então, Adão, eu gostaria assim de agradecer, né? Como eu já falei, eu sou muito grata a você, que foi meu companheiro e está sendo até hoje. Tudo que eu preciso, você me escuta, me dá atenção, e eu quero que isso continue o resto da nossa vida, até Deus permitir que nós continuemos, né, eternamente juntos. E quero te dizer que eu te amo. Assim, às vezes tem hora que eu sou muito nervosa e tal, até queria pedir perdão, mas eu te amo e te respeito. Feliz aniversário! Seus 70 anos, que eu acredito que bem vividos e que venham muitos anos pela frente. E nós sempre juntos. Bom, seu Adão, eu gostaria de falar da importância do senhor na nossa vida. Agradeço a Deus por ter o senhor como sogro. O senhor foi sempre uma pessoa muito receptiva, muito alegre, meu companheiro de viagem. A gente já teve algumas aventuras juntos, né? A gente faz a dona Jussara, convence ela a participar de algumas aventuras conosco, e eu agradeço muito por ter o senhor na nossa vida. Agradeço pela sua saúde e espero que essa data se comemoramos juntos por muitos e muitos anos. Tá? Grande beijo da sua nora, Sumara. Vô, queria te desejar um feliz aniversário, te agradecer por tudo que o senhor faz pela gente. Está sempre aí chamando a gente para ir na sua casa, a gente convida para vir aqui, para a gente se reunir, né? Ter esse momento todos juntos, em família, que é uma bênção, né? A gente poder ter isso. Quero só te agradecer por tudo e que essas datas a gente pode comemorar sempre, fazendo um aniversário, uma festa com todos os seus amigos e famílias. E é isso. Feliz aniversário, vô. Que a gente possa comemorar essa data por muitos e muitos anos. E obrigada por cuidar tão bem da gente sempre. Só. Fala, vamos ver. Ai, meu. Quero parabenizar o seu Adão por mais um ano de vida, né? Agora seus 70 anos. E o senhor não tem nem o que falar, né? Cuida tão bem dos netos, parceiro, sempre de bom humor. Fica lá parceiro nosso, né, na fazenda, cuida das crianças, leva, ajeita. É um homem de coração bom. Sempre quer ver todo mundo bem. E que venha muitos e muitos anos, né? Muitas datas comemorativas. Que vão aproveitar muito bem seu dia, seu Adão. E vamos programar. Que venha os 80, que venha os 90, que venha a festa dos 100 também. Que estejamos todos, né? Parabéns pela educação que o senhor deu, junto com a dona Jussara, seus filhos, né? O esposo, que hoje temos 2, Miguel e Gael. E tenho que agradecer, né? Por esses homens maravilhosos que o senhor nos deu, né? E parabéns, duplamente, pela família e pelo seu dia.
Onda. Quem que vai entender que você não te ama? Eu gostaria de falar assim pro meu sogro que ele, para mim, ele é um homem muito admirável. Eu sempre soube, até antes de conhecer o Rafael, já conhecia a família por amigos em comuns, né? Ele é uma pessoa muito boa de coração, né? Ele é uma pessoa boa de coração, ele é uma pessoa sincera. Eu sempre achei ele muito tranquilo, né? Mas eu sempre admirei porque eles criaram, mas eu falo ele porque para você criar 4 homens, você precisa de um exemplo de homem forte dentro da sua casa. Eu falo isso ainda mais hoje como mãe e a gente vê para os meninos, o espelho do pai é muito importante. É difícil uma mãe criar homens sem um espelho forte dentro de casa de pai. Então, o pai é muito importante, principalmente nessa relação dos meninos. Os 4 são meninos admiráveis, são meninos trabalhadores, são meninos famílias, são meninos de princípios e valores, muito bonito. Então, isso é uma coisa que eu sempre admirei nele. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, você pode falhar em qualquer área da sua vida, mas se você falhar na sua família, você falhou em tudo. Então, assim, eu acredito que ele pode, seu Adão, Jussara, né, podem falar de boca cheia que com a família eles não falharam, com a família eles foram muito felizes com a família que eles construíram, né? Então eu queria parabenizar hoje, seu Adão, pelos seus 70 anos, por toda a sua vida, por toda a sua história, pela família que vocês construíram, que para mim também é o mais importante, né? A família é tudo pra gente. E que bom que vocês conseguiram passar tudo isso para os seus filhos. Graças a Deus, tenho homenzão que eu tenho hoje e que a gente constrói também a nossa família muito inspirado neles, né? A gente quer que os nossos filhos cresçam e tenham os mesmos valores, né? Os mesmos princípios, que sejam crianças, adultos, trabalhadores, né? Homens verdadeiros, homens que prezam pela família. Helena também, né, filha? E o Adão, quando foi... O Rafael sempre quis pôr o Adão Neto, né? Sempre quis o nome do pai dele nos filhos. A Helena veio primeiro, né? Não deu. Quando foi o Francisco, foi logo com a avó Chiquinha, tinha morrido também. A gente descobriu a gestação do Francisco, acabou que ficou só Francisco. E quando veio o terceiro, esse eu sabia que eu não ia escapar. Tinha que ser Adão. Mas eu sabia que ele iria carregar com muito orgulho o nome do vô, né? Que ele ia ter muito orgulho da pessoa que era o vô dele. E tanto é que é o puxa-saco do vô hoje, é esse aqui, o xará do vovô, né, filha? Você é da mamãe? De quem que você é? Da mamãe. Quem pega o celular do vovô? Eu e você, né? É isso. Vovô, você é um presente de Deus pra mim e eu te amo muito, muito mesmo. Eu gosto muito quando a gente vai pra fazenda juntos. E eu quero falar que feliz aniversário e que a gente possa fazer mais coisas juntos. Parabéns! Que dia que nós vai ver de novo. Que dia que você vai me levar pra fazenda também. Feliz Tchau. aniversário. Feliz aniversário. Tchau. Fala. Onda. Vovô te amo? Fala de novo. Onda. Um beijo, manda um beijo, vovô. P. Faz coração pro vovô. Coração pro vovô? Bom, pai, eu queria falar para você que você é um cara excepcional. Você, com o seu jeito, você criou 4 homens com valores. 4 homens que hoje, graças a Deus, têm uma família maravilhosa. Pudemos te dar netos que te amam, né? E hoje eu vejo que toda a sua vida, com 70 anos, é onde eu vejo meu pai mais alegre, mais feliz. Porque tem os netos, tem a família junto, unido. Que é o que você sempre falou pra gente, né? Juntos vocês são fortes, separados vocês são fracos. Então você pode ter certeza que isso a gente vai levar para sempre. Sempre juntos, eu, meus irmãos, sempre junto com você e com a nossa mãe, né? Você é o pilar da nossa família, você sempre cuidou de nós, sempre com força, sempre sério, né? Então o que eu tenho para falar, que eu agradeço a Deus pelos seus 70 anos e eu espero que a gente possa comemorar os 71, 72, 80, 90. Genética boa você tem, né?
Beleza, pai? Obrigado, tá? Queria falar que eu te amo. Você é um cara muito importante para mim. E eu vou te dizer, pai, o que eu quero carregar de ensinamento que você passou para mim, eu quero passar pro meu filho também, pro José. E se Deus me abençoar com mais filho também, tá? Dizer que a mesma criação que eu tive com você, se eu puder fazer ao menos metade pelo meu filho, eu tenho certeza que eu vou criar um homem sério de valor. Manda um beijo pro vovô, filho. Manda um beijo. Beijo, vovô. A gente te ama, tá? E, pai, eu quero falar para você que, mesmo não parecendo, você pode ter certeza que eu tento guiar meus filhos no mesmo jeito que o senhor guiou a gente. No cada detalhe, cada gesto, mesmo bruto, mesmo gentil, mesmo... E eu estou fazendo isso com meus filhos. E eu quero te agradecer por tudo. E desejar seus parabéns, 70 anos, que dure muito mais. E eu quero que você veja meus filhos formando. E então, muita saúde, muita paz, muita força de vontade. A vida não para nos 70 anos, é apenas um começo de uma... Não desanima, não fala que eu quero... Eu daqui para frente só para trás. Eu acho que tem muito ainda pela frente. Basta cuidar um pouco e a gente... Você poder ver meus filhos formados, né? E é isso aí, pai. Show. Obrigado. Um beijão. Eu te amo. Pai, parabéns pelos seus 70 anos. Agradecer a Deus pela sua saúde, né, pela sua vida. Eu fiquei muito feliz de você querer fazer o seu aniversário aí na fazenda, que eu sei que é um lugar especial, porque foi o primeiro lugar, né, que você e minha mãe construíram, levantaram praticamente do zero, né? Não tem um pé de capim, uma cerca, né? Um pé de fruta que não teve a mão de vocês dois. E a gente também, no fim de semana, né, saía às vezes sexta-feira da cidade de noite, ia para a fazenda, voltava domingo à noite, então foi trabalhado muito. Eu nunca vi duas pessoas trabalharem tanto como vocês dois. E reunir os amigos nesse lugar, eu sei que é especial, família, amigos. A gente sempre foi muito restrito, né? Só a gente, não tinha muito tempo. Então eu acho muito legal, muito merecido reunir todo mundo aí na fazenda. Tem duas qualidades que eu admiro muito no senhor, que é a positividade. Você nunca teve dificuldade para nada. E outra coisa é a honestidade. É uma coisa assim que eu admiro muito, muito mesmo. Parabéns, aproveite seu dia. Que Deus te dê muitos e muitos anos para ver essa família nossa que era pequena aumentar cada vez mais. Um beijo, te amo. E a gente não mora aqui em São Gabriel, às vezes a gente não se vê tanto, mas pode saber que você tem um filho que está com você, tá? Se você precisar, pode contar comigo. Um beijo, eu te amo. Não, e para encerrar, pai, eu tenho que falar para o senhor agradecer por tudo que o senhor fez por nós e pelo que o senhor fez e faz até hoje, e falar que eu te amo. A gente, né, não temos muito não fomos muito criados com essas questão de afeto e assim, né, mais, como diz o outro, mais bruto negócio, e às vezes a gente não fala, né, um te amo. E é isso, falar que eu te amo, agradeço por tudo que o senhor fez por mim, pela nossa família, que o senhor é o esteio da casa, né, como um verdadeiro pai, um homem tem que ser, e que o senhor seja muito feliz, né, nessa data de hoje, que o senhor estava com tanto entusiasmo e resolveu fazer, e nós tudo meio receoso e você querendo fazer daquele sistema antigo, e que hoje seja tudo perfeito aqui, o senhor fique muito feliz, aproveite o seu dia com seus amigos aí, com quem o senhor convidou, todas as pessoas que você gosta, e é isso aí. Um beijo, te amo e muito obrigado por tudo que o senhor fez para mim e para nossa família. E que o senhor use desse dia hoje festivo para você ver que tem muita gente que gosta do senhor
pelos seus netos. E como você diz sempre, queria ter mais 20 anos pela frente para ver essa gurizada, e namorando e formando, que o senhor às vezes toca no ponto que, não vou chegar. Mas o senhor pode chegar sim, o senhor é um homem forte, um homem firme aí, é só cuidar mesmo um pouquinho e que o senhor vai ver seus netos crescer, o Adão Neto, o Gael, todos, né, que são os mais novinhos, né? O João já tá homem, a Júlia mocinha, né? Mas que o senhor vai ver. É só o senhor, como diz, né, depende de Deus, mas o senhor cuidar e para você ver eles mesmo, né? Que a gente quer que eles tenham esse contato, igual a gente teve com nossos avós, né? Graças a Deus, conhecemos 4 avós, né? Tanto materno quanto paterno. E que o senhor cuidar, que o senhor tá agora que tá, vamos dizer, tem muita lenha para queimar ainda, tá bom? Se cuida e vamos para frente que você vai ver essa netaiada crescer aí. Um beijo.